Ezequiel capítulo 37 fala sobre a visão do vale de ossos secos, que representa a restauração de Israel. No meio dos exilados da Babilônia, Ezequiel mostra que Israel mereceu esse julgamento e que a justiça de Deus produz esperança para o futuro. Para entendermos essa visão de Ezequiel, precisamos entender que esse profeta viveu no período do cativeiro babilônico, durante o ano 597 a 571 a.C. Israel havia sido totalmente destruída pelos babilônicos, inclusive o templo, e o povo foi espalhado entre as nações. Ou seja, eles eram apenas ossos secos, mas o Senhor promete restaurar o seu povo à sua terra e fará com que eles novamente sejam uma nação. E algo muito importante que precisamos entender é que a profecia de Ezequiel 37 ela ainda está em ação. É fato que eles voltaram à sua terra após 70 anos de cativeiro. Eles reconstruíram os muros, levantaram o segundo templo, mas eles não haviam sido restaurados enquanto reino. A promessa de um semelhante a Davi não havia aparecido. Israel esperava a vinda do Messias, que veio na plenitude dos tempos, não para estabelecer um reino físico, mas um reino espiritual. Na sua primeira vinda, ele veio salvar o mundo ao invés de condená-lo. Entretanto, os judeus os desprezaram. E por consequência disso, eles receberam um juízo que foi profetizado por Cristo, que está lá em Lucas 21:24. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se completem. No ano 70 da era cristã, tropas romanas comandadas pelo general Tito destruíram Jerusalém e o templo com fogo. O povo que vivia na esperança de restabelecer o seu reino entre as nações agora estavam sendo dispersos novamente para os 4 cantos da terra. Eles foram levados como escravos e por mais de 1900 anos eles ficaram sem um território fixo. Quando em 14 de maio de 1948, sob concessão da ONU, após a Segunda Guerra Mundial, encerra a diáspora do povo judeu. Ao retornar para sua pátria, começa a cumprir-se uma profecia feita por Cristo, que está lá em Mateus, capítulo 24, versículos 32 a 34, que diz: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A figueira representa Israel, e quando começasse a brotar suas folhas novamente, o Messias estaria próximo de estabelecer o seu reino eterno. Israel hoje tem 75 anos. Quanto dura uma geração bíblica? Visto que Cristo disse que não passaria essa geração sem que todas essas coisas acontecessem. O fato é que para Ezequiel 37 se cumprir, o Messias ele precisa retornar. Nesse período, desde a morte de Cristo até os dias atuais, é chamado de período da graça ou dispensação da graça, onde Israel sai de cena temporariamente e Deus passa a trabalhar com a sua igreja na obra de salvação da humanidade, tendo-os recebido como filhos por adoção. É importante ressaltar que Deus não desprezou o povo de Israel, mas é através da igreja que ele começa a acelerar esse processo da vinda do Messias e também da restauração do povo de Israel. Muitos eventos escatológicos giram em torno de Ezequiel 37, mas o mais importante é que esta profecia ela vai se cumprir quando Cristo, o verdadeiro Messias, ele retornar para estabelecer o seu governo milenar aqui na terra. Mas para isso, Israel precisa reconhecer que aquele a quem eles o transpassaram é verdadeiramente o Cristo. Mas infelizmente isso só vai acontecer quando Israel estiver cercado pelo governo do anticristo e pelos reinos do mundo que estarão com ele. Jesus disse exatamente sobre isso em Mateus 23:39. Pois eu vos declaro que desde agora não me vereis, até que do alto vocês digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jerusalém é o palco do fim do mundo, e os nossos olhos devem estar lá, orando para que as promessas de Deus se cumpram naquela terra, e que venha o seu reino de paz sem fim.